2 ovos, 1 quilo de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento. Oi, turminha! Nossa aula já começou. Olha, estava aqui, ó, distraída. Nem percebi que nossa aula tinha começado. Sabe com o que eu estava aqui lendo? O que eu me distraí? Um tipo de texto muito gostoso que nós vamos aprender hoje. São as receitas. Isso mesmo, as receitas, elas são um tipo de texto. Você sabe o que precisa conter numa receita? Não sabe? Ah, não tem problema não, vou te ensinar hoje. Abre aí a sua apostila na página 34 de português, ok? Página 34 de português. Nós vamos fazer a 34, 35, 36 e 37 e depois vamos fazer umas folhinhas lá na página 40, tá bom? 40, 41, tá bom? Mas vamos começar na 34. Aqui na página 34 nós temos uma receita de um bolo muito delicioso. É o bolo de cenoura com ganache. Aqui tem os ingredientes, olha só. Para a massa, precisamos de 3 cenouras médias, 2 ovos, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 xícara de chá de farinha de trigo integral, 2 xícaras de chá de açúcar e meia xícara de chá de óleo. E para o ganache, nós precisamos de 2 barras de chocolate meio amargo picado, 1 caixa de creme de leite e um utensílio especial que é o liquidificador. Aqui embaixo vem mostrando pra gente o modo de preparo. Primeiro, você tem que pré-aquecer o forno em temperaturas médias de 180 graus, bater as cenouras, o óleo e os ovos no liquidificador até ficar bem cremoso, fazer um creme. Em uma tigela, misture o açúcar, a farinha de trigo integral e o fermento. Adicione o creme de cenoura aos poucos, misturando até que fique uma massa homogênea, ou seja, uma coisa só. Número 3. Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Número 4. Derreta o chocolate em uma panela em banho-maria, acrescente o creme de leite e misture. A número 5. Retire o bolo do forno. Espere esfriar um pouco e desenforme. Então, espalhe o ganache sobre o bolo. Uma curiosidade: o ganache foi inventado por acidente, por volta de 1950. Um grande doceiro francês deixou uma panela de leite fervido cair dentro de uma vasilha cheia de chocolate. Por conta do acidente, ele se chamou de ganache, que significa burro ou estúpido em francês. Mas quando ele mesmo misturou o leite com o chocolate, percebeu que tinha descoberto um doce incrível e o chamou de ganache mesmo. Então, aqui nessa receita nós vimos que a receita ela precisa dos ingredientes e do modo de preparo. Você precisa primeiro listar tudo que você vai precisar usar na sua receita. E depois você vai precisar colocar o passo a passo, como que a pessoa vai fazer, ok? A página 35 nós temos uma interpretação de texto. Então a número 2 está perguntando qual é o título do texto, qual é o título dessa receita aí. Você vai olhar na página 34 e vai escrever no número 2. A número 3 está perguntando qual é a finalidade desse texto. A receita serve para quê? Para incentivar o leitor a comer o bolo de cenoura? Para ensinar a fazer um bolo? Ou para convencer alguém de que bolo de cenoura é saudável? Para que serve a receita? Essa é bem fácil, hein? A número 4 está perguntando se esse texto é um poema, uma notícia ou uma receita. Mais fácil do que isso, hein? A número 5 está perguntando para quem esse texto foi escrito. Para crianças ou para adultos? Vamos ver? Os ingredientes estão com desenhos, né? Para mostrar o que é. E além disso, tem uma coisa que normalmente na receita não tem, que é essa curiosidade. E esse texto foi tirado de um livro chamado Tem Criança na Cozinha, Culinária Divertida, da editora Ciranda Cultural de São Paulo, e foi
publicado no ano de 2015, tá? Então, sabendo disso, sabendo do nome desse livro, você vai dizer se é para criança ou para adultos. Lê aí embaixo. Qual o nome do livro? Tem o que na cozinha? Tem criança ou tem adulto na cozinha? Então essa é fácil de saber a resposta. Aí a número 5 está perguntando o que você observou no texto para identificar o público. Então a gente pode colocar aí as duas opções, né? Que a receita ela está bem ilustrada e também o nome do livro que ela foi retirada. A número 6 está assim. Para entender um texto, é preciso saber o significado das suas palavras. Letra A. Qual é o significado de ingrediente? Se você não sabe, você vai procurar no seu amigo dicionário, ok? Se no seu amigo dicionário você não achar, você pode usar o Google para procurar qual é o significado da palavra ingrediente. O que tem na palavra ingrediente? A número 6, na letra B, está falando copie da receita, ou seja, copie dessa receita aqui, bolo de cenoura, palavras que você não conheça. Quais são as palavras que você não conhece? E aí, você vai procurar essas palavras no seu dicionário, vai escrever aí, tá bom? Então, você vai ver palavras que você não conhece. Por exemplo, eu não sei o que é bolo. Então, eu vou escrever aqui bolo e vou procurar no dicionário. Vou colocar do lado o que é o bolo, ok? São as palavras que você não conhece, não sabe o que é. Depois, nós vamos para a página 36. Quem está fazendo com a ajuda do vídeo, é só ir dando um pausezinho. A tia Roxane falou do número 2, dá uma pausa, faz. Falou do número 3, dá uma pausa, faz, ok? Para vocês conseguirem fazer sozinhos. A número 7 está assim. Observe que o texto é formado por 3 partes. Copie o subtítulo de cada parte. Então, olha só. Temos aqui os ingredientes, o modo de preparo e a última parte que a tia falou que nas outras receitas não costuma ter, são as curiosidades, né? Então, você vai colocar aí a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Lembrando que a parte 3 que está nessa, né, receita, normalmente não tem nas outras receitas, tá bom? A letra B tá assim. Uma dessas partes não costuma aparecer na receita. Identifique e explique as informações que ela apresenta. Então, você vai colocar aí o que a tia Roxane acabou de falar, que são as curiosidades. Normalmente não tem esse tipo de informação na receita. Tem nessa receita porque é um livro voltado para as crianças. Então, eles acharam interessante explicar como surgiu esse doce, tá? Mas normalmente não tem isso nas receitas. A número 8 tá assim. Sobre a parte dos ingredientes, resolva as questões. Observe essas xícaras. Temos aí uma xícara de café e uma xícara de chá. A xícara de chá é essa maior, que tá, né, com a etiquetinha do chá para fora. Qual dessas xícaras será usada para medir a quantidade de farinha de trigo e óleo e açúcar? Circule na imagem. Então, você vai voltar lá no texto, você vai ler se ele fala para você colocar uma xícara de café ou uma xícara de chá. E aí, você vai circular a xícara que o texto está falando, tá bom? A letra B está pedindo para você reler. 2 colheres de chá de fermento em pó. Aí, tem uma palavra sublinhada, é a palavra chá, né? Está perguntando o que essa palavra informa. O que essa palavra informa a palavra sublinhada? Então, você vai dizer, né? A colher de chá, na verdade, é uma medida, porque a colher de chá é uma colher bem pequenininha que a gente tem, e aí a gente usa ela como medida, ok? E aí tá falando assim, o que aconteceria se não houvesse essa informação? Bom, você provavelmente colocaria a medida errada, né? Porque existem vários tipos de colheres. Colher de chá, colher de sobremesa, colher, né, normal, tem a colher de pau. Então, assim, você precisa saber qual é a colher que você vai usar. Por isso que é importante essa informação, ok? Na página 37, nós temos a número 9, que está falando assim. Quanto ao modo de preparo, resolva as questões a seguir. O preparo foi dividido em quantas etapas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Você vai ler lá, no texto,
na página 34, o modo de preparo está numerado. Até que número que vai? Você vai marcar aí a opção correta. A letra B está falando assim: para fazer bolo, as etapas devem ser seguidas na ordem em que aparecem. Observe, explique a sua resposta. Então, se tá lá 1, 2, 3, 4, 5, eu posso fazer a 5 primeiro? Eu posso fazer a 3 antes da número 1? Ou elas estão numeradas porque tem que ser feitas na ordem certa? O que você acha? Você vai escrever aí, tá bom? A número 10 está falando assim: em qual dos itens no modo de preparo os ingredientes abaixo aparecem? Então você vai ler, você vai voltar lá do 1 até o 5 e você vai ler. Por exemplo, vou te dar o exemplo aqui do 1. Tá assim: pré-aqueça o forno em temperatura média de 180 graus. Bata as cenouras, o óleo e os ovos no liquidificador até ficar cremoso. Então, tá falando sobre cenoura? Tá falando sobre cenoura, né? Tá falando bata as cenouras. Então, aqui onde está escrito cenouras, a gente vai circular o número 1. Por quê? As cenouras estão sendo citadas, né? Elas aparecem no número 1. Então, eu vou circular aqui o número 1, ok? Você vai fazer isso com todas essas palavrinhas aí. Faz com atenção, lê com calma, para você circular certinho. A número 11 está falando assim: uma criança da sua idade pode fazer essa receita sozinha? Explica a sua resposta. Vocês sozinhos podem fazer isso? Ligar o liquidificador, cortar as coisas, colocar, ligar o forno com fogo. Será que vocês podem fazer isso sozinhos? Ou vocês precisam de ajuda? Isso aí, precisa de ajuda, tá? É muito importante tomar muito cuidado no fogo, porque fogo queima, né? E o gás, né, do fogão é muito perigoso. Então não mexam no fogão sem o auxílio da mamãe, do papai ou da família. Combinado? Sempre com um adulto por perto. A número 12 está pedindo para você avaliar o quadro Curiosidade. Ele trouxe uma informação interessante para o leitor? Você achou interessante ou você não achou interessante? Você já sabia como surgiu esse doce? Ou você ficou sabendo agora? Você vai escrever aí na número 12, tá bom? Depois disso, nós vamos para a página 40. A página 40 é essa aqui, ó. Vou te mostrar. Tá vendo que aqui tem algumas figuras? Você vai ler aqui essa receita e você vai colar aí. Olha só, complete a receita enigmática, ou seja, um enigma, com as imagens ao lado. Suco de ingredientes de melancia, de água, são as medidas. Modo de preparo: pica as fatias da melancia em pedaços menores. Coloque os pedaços no... Despeje o suco em uma jarra. Hora de saborear o... Então, você vai colar as imagens nos lugares certos, tá bom? Essa é bem fácil e bem divertida. A página 41 e a 42, nós vamos pular. Por quê? Não temos necessidade de fazer, porque era para fazer em dupla. A função dessa atividade era para ser em dupla, que era para vocês trocarem informações sobre as medidas. Então, como nós não estamos juntos, não estamos na escola, não tem necessidade de fazer essa atividade, tá bom? Então, nós vamos passar direto para a página 43, que vai ser uma atividade muito legal, que vocês têm que pegar lá no material de apoio, lá atrás do livro, essa folhinha aqui, ó, recortar bem bonita na linha, que nem a tia Roxane recortou, ok? E aí vocês vão, junto com a família de vocês, escolher uma receita bem legal. E vão escrever essa receita aqui, ok? Vocês vão colocar essa receita aí, vocês vão colocar as medidas, o que precisa, quantidade de ingredientes, como que tem que fazer, ok? E nós vamos montar um livro de receita da nossa turma. Mas para isso a gente precisa organizar. Primeiro de tudo é cortar a folha certinho para não estragar. Segundo, cada um vai colocar no grupo a receita que vai escrever. Por quê? É para não sair duas receitas iguais. Então, se o João colocou que ele vai fazer bolo de chocolate primeiro e depois de um tempo a Bruna colocou que ela vai fazer o bolo de chocolate, a Bruna não pode fazer bolo de chocolate, porque o João já tinha colocado antes, tá bom? Então vocês vão informar no grupo para a gente não repetir
as receitas. A tia Jana e a tia Roxane também vão fazer. E nós vamos fazer um livro de receitas do segundo ano, tanto da turma da manhã quanto da turma do segundo ano da tarde, tudo junto. Então, caprichem, ok? Façam com muita dedicação, muito carinho e bem bonito. Capriche na letra que é para todo mundo conseguir ler. E escreva forte, tá bom? Você pode escrever de lápis e depois, né, pedir para mamãe e papai ali passar a caneta por cima para ficar bem forte, para a gente poder ler, tá bom? Porque a tia vai ter que tirar cópia para poder fazer um livro para todo mundo, tá? Um beijo e façam com calma, amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau!